Aí depois a gente pode compartilhar aí com quem entrar depois, enfim. A gente vê a melhor estratégia aqui. Tá certo, boa ideia. Mas muito obrigado a todos aqui, uma excelente noite. Obrigado aqui ao pessoal da Câmbio Goiânia. É um prazer aqui falar com vocês. Eu sou Rafael Malcios, sou um dos responsáveis aqui pela área de relacionamento do banco, principalmente voltado aqui à parte de parceiros, né? E nós temos aqui a Câmbio Goiânia como um grande parceiro aqui do banco. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui o espaço, Roy, a Joyce, a Lara, enfim, muito obrigado aqui pela oportunidade. A todos que entraram, vão falar gastar um pouquinho do tempo aqui, né, para aprender um pouquinho conosco aqui sobre o cenário econômico, sobre possibilidades de aplicar em momentos mais voláteis, em momentos de crise e a importância da assessoria aqui também. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Roy, né, nosso anfitrião aqui, um dos, né, só para dar aqui as boas-vindas e na sequência eu já falo qual é a nossa agenda aqui. Assim, eu só queria agradecer todo mundo aqui. Acho que falhou um pouco aqui. Tá me ouvindo? Agora voltou, agora voltou. Tá. Nós tava falando, obrigado para todo mundo pela preferência, pela participação, e quem não vai conseguir entrar, a gente vai estar gravando, vamos conseguir mandar para eles também. E tomara que seja importante e interessante para eles também. Maravilha, então. Todos visualizam aqui o slide, né, a apresentação, né? Então, como eu disse há pouco, a ideia é que a gente traga calma, traga serenidade, a gente traga aqui um pouquinho também do cenário econômico aqui para os nossos parceiros aqui, para os nossos clientes, tá? Então, não tenho o menor intuito, nem a menor vontade aqui de ser palestrante, então a ideia é que seja um bate-papo, seja uma conversa. Quem quiser contribuir, é só tirar do mute e pedir a palavra tranquilamente aqui. Quem quiser contribuir, é só a gente conversar aqui no decorrer da conversa. Só vou pedir aqui para que todos deixem no mute, e eventualmente, quando quiser falar, é só pedir a palavra, a gente passa tranquilamente, porque se fica muita gente com o microfone aberto, o áudio perde muita qualidade, tá bom? Então, como eu disse, eu fico responsável aqui pela área de relacionamento. Eu vou falar só um pouquinho da história do banco, né? Uma história aí de quase 30 anos. A marca do banco cresceu muito no último ano, principalmente por conta do patrocínio do Flamengo, né? Trouxe uma visibilidade muito grande, mas é muito mais do que isso, né? São quase 30 anos de história aqui, uma bem robusta, bem expressiva aqui. Depois eu vou passar, a gente está em um trio de Rafael, né? Depois eu vou passar a palavra aqui para o meu xará, Rafael Bumbers, nosso professor, nosso economista, e ele vai falar assim de como está o cenário, de opções em cenário de crise, e por final passo a palavra aqui para o meu outro xará, que é o Rafael Vitor, nosso especialista em investimentos, responsável aqui pelas recomendações e pela parte de atendimento, tá? Eu vou passar um vídeo aqui bem curtinho, falando da história do banco, aqui sintetizar esses 30 anos aqui em pouco mais de um minuto. Se a qualidade do vídeo ou do som não estiver legal, vocês me sinalizam por gentileza, tá bom? Tem áudio, Xará? Tá sem áudio? Tá sem áudio, Rafa. Tá. Tá sem áudio. Eu vou colocar novamente, só um instante.
Me sinaliza, por gentileza, se o seu áudio vai agora. Nossa história sempre foi movida pelo pioneirismo e ousadia de fazer diferente. Acreditamos em sonhos e sabemos que com garra e determinação podemos realizá-los. Tudo começou em 92, quando fundamos a Bom Sucesso Financeira, para explorar a sinergia de negócios com toda a rede de concessionárias da família Pentanha Guimarães. Em poucos anos, a financeira cresceu e se transformou em um banco múltiplo. Já em 98, nos reinventamos e entramos de corpo e alma no mercado de crédito consignado. Em menos de uma década, alcançamos recordes históricos e passamos a ser reconhecidos e respeitados neste importante segmento do mercado. A operação se expandiu para além da nossa instituição em 2014. Através de uma parceria muito bem-sucedida, nasceu o Olé Consignado. E foi essa mesma energia a responsável pela reinvenção dos negócios nos anos seguintes. Expandimos nossas operações, criamos novos produtos e passamos a atuar em novos mercados. Chegamos a 2018, renovamos o nosso nome e a nossa marca para nos adequarmos a uma nova realidade de mercado. Este ano marca também o lançamento da nossa plataforma digital. Usamos a tecnologia para nos aproximar do lado humano. Seguimos acreditando que os melhores negócios são construídos a 4 mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem. Montamos um hub de serviços financeiros para atender a pessoas e empresas. Conta digital, cartões, investimentos, câmbio, crédito, meios de pagamento e muito mais. Tudo plugado em uma estrutura bancária segura e sólida, pronta para agregar novos parceiros e construirmos, juntos, a melhor experiência financeira do país. Somos muito mais do que um banco digital. Somos o que você espera de um parceiro financeiro, sólido, descomplicado, digital, porém humano. BS2. Escolha, conecte, use. Então, aqui nesse slide, a gente consegue visualizar um pouquinho dessa história que foi contada. A família Pentanha Guimarães, que é a família que comanda o grupo, até hoje detém a maior rede de concessionárias do estado de Minas Gerais, né, a rede Carbel, que no começo dos anos 90 nasceu a financeira do grupo exatamente para financiar os veículos vendidos nessa financeira, aproveitando do bom momento da estabilidade da inflação proporcionada aí pelo Plano Real. Essa financeira ganhou corpo e em 90 acabou virando um banco. E a partir de então o banco entrou de corpo e alma no negócio de crédito consignado, chamando a atenção principalmente de um gigante. Em 2015, né, o Santander acabou comprando 60% dessa carteira de crédito consignado, dando origem aí ao Olé Consignados, uma joint venture com 60% de participação do Santander e 40% nosso. Uma vez que houve essa aquisição, o banco ficou extremamente capitalizado e o principal negócio ficou de exclusividade nessa nova marca, o Olé. E o banco precisou partir para novas frentes, né? Então, logo em seguida, uma das frentes que o banco resolve atuar de forma bem intensa e já nasce com uma equipe extremamente experiente e uma operação rodando é a operação de câmbio, onde nós temos o pessoal aqui da Câmbio Goiânia como grande parceiro nosso. Logo em seguida, através de uma empresa holandesa, que é uma das principais referências no mercado de adquirência, né, a maquininha, uma referência mundial, gostaria de entrar no Brasil naquela época, naquela ocasião, e por motivo de legislação precisaria virar um banco. E buscou o BS2 aqui para formar essa nova empresa, a empresa de adquirência, voltada a meios de pagamentos, que deu o nascimento à ADIC, né, algo que a gente também faz com bastante propriedade, sendo que nós possuímos aqui grandes contas expressivas. Né? Então, por exemplo, toda vez que alguém pede um Uber, somos nós que processamos aqui o pagamento. Tá? E é uma empresa que também facilita aqui como inteligência, né, que você pode até não
visualizar aqui a maquininha da DIC pelo mercado, mas tem muitas empresas que utilizam da estrutura e da inteligência dela por trás, tá? Em 2018, a gente teve uma virada de chave, o banco passa a ser digital, tem a criação da nossa conta digital, uma conta simples, descomplicada, intuitiva, onde você consegue abrir em 5 minutos, tendo apenas aí um RG e uma CNH em mãos. Esse ano também marca a troca do nome, né? Uma vez que o banco tem a ideia de ser um banco digital, faria muito mais sentido passar a CBS2 ao invés do Bom Sucesso, um nome mais clean, um nome mais fácil, uma marca mais simples de absorver, tá? Uma das principais medidas de marketing na ocasião é o patrocínio de um grande clube de futebol. Isso foi muito acertado, o banco conseguiu uma visibilidade muito grande com o patrocínio do Flamengo, né? Tanto que estudos provam que o banco economizou centenas de milhões de reais em marketing, dada a visibilidade que conseguiu, né? Foi eventualmente um golaço. No ano passado, nasce a nossa conta PJ. É uma conta também simples, sem burocracia, sem custo de manutenção, tá? E agora aqui no próximo slide, eu vou mostrar aqui quais são os produtos que hoje a gente entrega aqui já com bastante propriedade, tá? Tá vazando o áudio de alguém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Maravilha. Então eu vou pedir aqui que todo mundo coloque no mute aqui, por gentileza. Eu acho que da Débora abriu. Eu consigo mutar aqui, mas o processo é um pouquinho difícil enquanto eu apresento. Por isso que eu estou pedindo a gentileza de quem puder deixar no mudo aqui. Facilita bastante aqui, tá? Foi bom até que eu vi no chat, né? O Rafael já deixou aqui os contatos dele também. A gente vai deixar uma pesquisa aqui ao final do nosso encontro para que vocês possam contribuir no que a gente possa evoluir. E feedbacks construtivos aqui são sempre muito bem-vindos. Não vai gastar nem um minuto ali para responder ali uma pesquisinha de satisfação no final da conversa, tá bom? Então, nesse slide aqui que vocês visualizam, já são os produtos que nós entregamos aqui com bastante propriedade nesse momento, né? A gente entrega com bastante excelência. Eu já falei, né? Uma vez que você abre a conta em 5 minutos, você já consegue utilizá-la sem nenhum tipo de custo. Você consegue fazer TEDs, DOCs, emitir boletos já imediatamente. Uma vez que essa conta está aberta, ela já vai abrir o campo para a nossa plataforma de investimentos. Você já consegue ter acesso a uma plataforma super completa de investimentos, onde eu vou ter os principais investimentos do mercado. Eu não vou ficar restrito aos investimentos do BS2. Eu vou ter as principais casas, os principais bancos, as principais assets para distribuir. Depois eu vou falar um pouquinho mais no detalhe. A partir do primeiro depósito lá de R$50, você já consegue emitir um cartão de débito, onde você consegue utilizar na rede 24 horas, sem nenhum tipo de custo também, tá? Para esse trimestre a gente já roda com um grupo pequeno, mas a título de teste, mas agora para esse trimestre que inicia agora, né? A gente já deve entregar o nosso cartão de crédito, vai ser um cartão super completo, um programa de milhagens, vão ter os famosos cartões Gold, Platinum e Black, assim como também um programa de cashback espetacular que a gente está providenciando aqui, vai disponibilizar aqui para os nossos clientes, tá? O terceiro ponto é aqui a nossa conta internacional. Né? Então, nós conseguimos democratizar aqui uma conta para brasileiros em dólar. Uma conta que você consegue abrir também em poucos cliques, sem nenhum tipo de burocracia, onde você consegue converter dólar para real, real para dólar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou falar um pouquinho mais com detalhes para frente, tá? Aqui, através dos nossos parceiros aqui, nossos anfitriões da Câmbio Goiânia,
A gente tem uma operação de câmbio aqui super interessante também, onde você pode comprar papel, moeda, fazer remessas, receber pagamentos. Uma oferta aqui super completa, uma operação super madura de câmbio, tá? Na parte de cima, a gente visualiza a nossa conta PJ, uma conta que você abre em poucas horas, né? Por legislação, você não consegue abrir no mesmo momento, mas quando a documentação, a digitalização dos documentos ali está perfeita, a gente consegue abrir essa conta em até 2 horas, em alguns casos, tá? Uma conta sem nenhum tipo de custo de manutenção e com soluções aqui super interessantes para quem precisa feitos, né, conciliar pagamentos, soluções de adquirência, a maquininha e produtos de crédito voltado aqui principalmente aí para grandes empresas, né, que são operações mais estruturadas, né, emissão de dívidas aqui, né, como recebíveis imobiliários, agrícolas e também atua bem forte aí no segmento de compra de precatórios, né? É algo que o banco faz muito bem, esse tipo de negócio aqui, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. Então, como eu falei, né, há pouco, desde o ano passado a gente vem rodando aqui com uma conta internacional, uma conta para brasileiros residentes, uma solução super inovadora, disruptiva. Antigamente, para você ter uma conta no exterior, era necessário você ir até o país onde você ia escolher a abertura da conta, era um processo complicado, os custos eram altos, tinha dificuldade aqui do imposto de renda. E aqui, uma vez que essa conta corrente está aberta, você tem a conta aqui na palma da tua mão no aplicativo, com mais alguns cliques você consegue abrir essa conta internacional. Efetivamente uma conta no exterior, que vão gerar todos aqueles códigos necessários para você receber pagamentos, fazer ordens, e você consegue converter de real para dólar e dólar para real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa conta aqui ela conta com um cartão de débito, onde você pode utilizar em qualquer lugar do mundo, com bastante facilidade, né? E aí você acaba fugindo daquele IOF de 6,38 que tem no cartão de crédito, né? Que pelo tipo de operação, esse IOF diminui, né? E passa a ser de 1,10. Então, uma solução aqui super interessante para quem viaja ou tem necessidades aí no exterior, tá? Como eu disse, logo que você abre a conta corrente, você já vai ter acesso a uma plataforma super completa de investimentos, uma jornada super tranquila, super fácil de utilizar. Você consegue analisar a tua carteira, brincar com os índices, fazer comparativos e, como eu disse, uma prateleira super completa aqui em relação a investimentos. Eu vou até antecipar alguns slides aqui. E aí vocês podem visualizar. Quando a gente fala de renda fixa aqui, está até um pouco desatualizado aqui, já está beirando 150 produtos, diversos emissores para curto prazo, longo prazo, com liquidez, sem liquidez, pós-fixado, pré-fixado, inflação, para todos os gostos, né? A prateleira de fundos aqui extremamente completa, as grifes do mercado financeiro dentro da nossa plataforma, as principais casas. E aí alguns exemplos, né, como Ibiúna, Gap, Azequest, Legacy, Alaska. Alaska, inclusive, a gente vai até falar um pouquinho mais, né, das nossas iniciativas. A gente fez uma live aqui também com o gestor da Alaska, até foi o Rafael Bumbers que vai falar na sequência, que fez a mediação. E, né, então, a gente traz os gestores para próximo aqui de casa para falar quais que são as estratégias. Uma plataforma extremamente completa, que já está beirando 80 fundos, tá? E você consegue utilizar também na nossa plataforma aqui o home broker para quem queira comprar e vender ações, de uma forma super simples também, bem como o Tesouro Direto. Ainda não está no aplicativo, mas deve estar disponível até o final do ano. Opções aqui para investimentos na pessoa jurídica, né? E deve estar disponível também no aplicativo opções em previdência, que hoje já é possível fazer através do nosso assessor aqui, né? Que é o Rafael, que vai falar depois, através da parceria da Icatu,
né, que nós temos que, posso falar tranquilamente, que é uma das maiores seguradoras do país, tá? E por que aplicar no BS2? Né? Acho que o nosso grande diferencial, nós somos um banco digital, porém humano, nós temos sempre contato aqui com as pessoas. Então, através da parceria aqui da Câmbio Goiânia, a gente consegue disponibilizar para vocês a assessoria personalizada. Tá? A gente sabe que nos grandes bancos, nas grandes corretoras, você tem que entrar com capital ali extremamente agressivo, né, para ter acesso a uma assessoria personalizada, e eu posso falar com bastante propriedade. Hoje, mesmo as corretoras não conseguem atender de forma personalizada nem 30% aí da base, tá? Mas eu só vou fazer um adendo, né? Ainda não abram a conta nesse momento. Na semana que vem, a gente vai disponibilizar para vocês um link, né, que é para a gente identificar que a indicação da conta veio através da Câmbio Goiânia para a gente poder disponibilizar essa assessoria personalizada, né? Então, parece aquele comercial daquela montadora, né? Aí, não abra agora, que espera que lá pela quarta ou quinta-feira a gente deve disponibilizar esse link aqui, né, para a gente saber que é uma indicação aqui da Câmbio Goiânia, para que vocês tenham a assessoria personalizada, tá bom? Dois pontos aqui desse slide que eu gosto de destacar bastante. O primeiro é esse índice de Basileia e liquidez, né? O banco extremamente robusto, os números sempre foram muito favoráveis, né? E esse índice de Basileia, ele vai medir a saúde financeira do banco, né? Ou seja, para cada real que eu empresto, eu tenho que ter uma quantidade X ali de patrimônio. O nosso índice sempre foi acima do que o Banco Central exige, né? Isso mede a nossa liquidez, a nossa saúde financeira. E eu gosto de destacar ainda, né? Há pouco eu falei que a gente tinha vendido 60% da operação do crédito consignado para o Santander, né? Que deu origem ao Olé Consignados. Passados 5 anos dessa joint venture, né? O Santander podia exercer a opção de compra, assim fez, bem antes do começo da crise. É um fato relevante, né? Informação pública. Então, o banco está super capitalizado nesse momento, o grupo super capitalizado, uma venda de 1,6 bi, né? Só para que eu possa tangibilizar em números. Isso nos permite que o banco passe por esse momento mais volátil com a maior responsabilidade e serenidade possível, tá? Outro ponto que eu gosto de destacar bastante aqui é a curadoria na escolha dos ativos. Como eu mostrei no outro slide, a gente tem aqui disponível os principais investimentos do mercado, mas a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, antes de colocar um banco emissor, uma asset, uma gestora de fundos, a gente vai analisar a saúde financeira, vai analisar os balanços dessas casas, vai visitar essas empresas, ver os procedimentos internos, e a gente só coloca na prateleira quando a gente tem a certeza absoluta, a gente tem a convicção que a saúde financeira dessas empresas aqui são as melhores possíveis, tá? Apesar que a grande maioria dos investimentos aqui contam com o famoso fundo garantidor de crédito, mas a gente não quer fazer recomendação com base nisso. Aqui é o nosso lema, né, da nossa assessoria de investimentos. Então, tem todo um fluxo aqui, a nossa assessoria. Então, a gente vai buscar ouvir as necessidades do cliente, ver necessidades em relação a risco, necessidades em relação à liquidez, para aí sim a gente falar do cenário econômico, e aí, para que a conversa faça sentido, e aí sim a gente parte para a alocação. E no final da conversa tem sempre um combinado, né? De quanto em quanto tempo que o nosso especialista vai rever as carteiras. A gente sabe que o mercado ele é extremamente dinâmico, e algo que muito nos orgulha que em meio a essa loucura que o mercado ficou no primeiro trimestre, né? Nessa primeira metade do ano, a gente não teve atrito com clientes, né? Por estar tomando muito risco, né? Quem estava tomando risco sabia do risco que estava tomando, sabiam das decisões que estavam sendo tomadas, né? Isso é algo que muito nos orgulha. A gente vê aí muitos outros lugares aqui passaram por maus momentos aqui nesses dias de maior volatilidade, tá? Então a minha parte era essa aqui. Obrigado aqui a todos pela participação. Fico à disposição para qualquer dúvida. Vou passar a palavra para o meu xará, o nosso economista, o nosso professor, o Rafael Bumbers. Consegue tocar daí, Rafa?
Xará, beleza? Boa noite. Boa noite a todos. Prazer aí estar conversando. Opa, deixa eu só ligar aqui para ficar mais claro, ajustar a luz aqui, perdão. Pronto, melhor assim. Então vamos lá. Boa noite a todos. Prazer estar conversando com vocês. Fiquem super à vontade aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. A gente vai falar um pouco sobre o cenário que a gente está vivendo, né? Na verdade, não falar especificamente, mas refletir um pouco a respeito, né? Por que refletir? Porque nós temos aí um cenário extremamente desafiador em relação a 2020, né? Se a gente tiver essa conversa, esse bate-papo aqui, essa conversa lá em fevereiro, janeiro, com certeza seria uma outra forma de abordagem que a gente teria com vocês. Mas a gente está vivendo uma situação que é delicada, então a gente quer trazer aqui uma reflexão a respeito do que a gente está vivendo, né? Por que reflexão? É importante a gente entender o seguinte: a pergunta que mais a gente tem recebido nos eventos, nas palestras que a gente faz, é sempre a mesma, né? Quando tudo isso vai acabar, quando tudo isso passa? E a pergunta, a gente brinca, né, que a pergunta é de $1 bilhão, porque quem tiver a resposta, com certeza, vai estar bem posicionado aí no mercado financeiro. Então, o que a gente está querendo provocar aqui essa reflexão, com esse slide aqui que já está na tela, para a gente observar que crises vêm e vão, né? São partes aí do ciclo econômico que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. A gente pode olhar os detalhes aí para os ciclos são mais específicos no Brasil. Mas aqui a gente está trazendo algumas situações que nós passamos, olhando os anos 2000 para cá, só para a gente não puxar um histórico muito longo, né? Senão o bate-papo aqui levaria muito tempo. Então, veja que interessante. Lá no início dos anos 2000, acho que muitos aqui vão lembrar, do 11 de setembro de 2001, ficou aí marcado por essa data, né, do 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas, e aí sem entrar no mérito do motivo, né, da motivação, mas ninguém esperava que aquilo viesse a acontecer da forma que foi. Então, o que criou-se ali a expectativa, né? Então, o que o mercado, não só o mercado financeiro, mas o mercado político, as nações, as economias, todo mundo ficou numa expectativa de implodir a Terceira Guerra Mundial. Porque o ataque foi ali nos Estados Unidos, bem no centro financeiro da economia americana. Então, houve a expectativa, né, de implodir então, a Terceira Guerra. Eu costumo dizer que quando a crise vem, ela levanta poeira, né, para quem já teve uma experiência de passar por algo parecido com uma tempestade de areia, sabe o quanto é ruim, porque você não consegue enxergar à sua frente. E as crises geralmente nos deixam nessa mesma situação. Então, olha que interessante, quando a gente está dizendo aqui queda de 28%, aqui arredondando o número em tanto tempo, a gente está se referindo a mercado, né, financeiro pelo índice de bolsa de valores. Mas é apenas para a gente tomar como exemplo um indicador, né, que complementa aí ao ponto da volatilidade do mercado financeiro. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre o motivo dessa minha justificativa daqui a pouco, tá? Mas a gente entender ali que é um componente de volatilidade, né, no caso a bolsa, caiu 28% quase ali, em apenas 11 dias. E o mercado também nessa expectativa, né, que poderia implodir a Terceira Guerra Mundial. Então, o que acontece com a queda? A queda a gente chama de precificação, que reflete essa expectativa, né? Como a gente está vivendo agora com a alta da Bolsa. A alta da Bolsa está refletindo uma expectativa de que as coisas vão melhorar no segundo semestre, mas elas ainda não melhoraram. Então, em 2001, aconteceu exatamente essa queda porque teve essa expectativa, então o mercado precificou a possibilidade de uma guerra acontecer. Bom, não aconteceu a guerra, e aí o que eu quero chamar a atenção dessa reflexão é o tempo que passou logo depois e o mercado se recuperou. No caso aqui, apenas 82 dias, então menos de 90 dias depois, passou essa poeira que levantou, ela baixou, e o mercado recupera e sai num saldo positivo a partir desse período depois. Então é interessante a gente entender que quando a gente está vivendo a situação, e por pouco ou mais tempo que ela venha a levar, é sempre moroso, é sempre custoso, né, dependendo aí do setor que a gente está alocado na economia, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que é relativamente fácil dizer que passaram em menos de 90 dias, ou pelo menos o mercado financeiro reagiu num curto prazo. Então é só para a gente refletir que período que isso possa acontecer ou como a gente deva tratar
de que forma a resiliência, não só uma resiliência emocional, mas uma resiliência financeira, que é o nosso campo de atuação aqui. Bom, levando para 2008, a gente teve até então a grande crise financeira que implodiu no mercado americano, nos Estados Unidos, e refletiu para o mundo como um todo, que é a famosa crise do subprime. O mercado ali caiu quase 50% em menos de um mês. E levou um pouco mais de tempo, né? Levou aí menos de 6 meses, mas levou aí aproximadamente 4 a 5 meses, e recuperou-se. Aí eu posso dizer, já por ofício, né, por dever de ofício, que a gente já estava no mercado, e eu lembro o quanto era difícil o dia a dia, porque a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Por quê? Instituições financeiras vieram a quebrar no mercado americano, outras não tivemos essa situação, infelizmente, acontecendo. Então a gente ficou nessa expectativa do que poderia acontecer. Não que no Brasil viesse aí a quebrar instituições financeiras ou um impacto mais profundo em relação às nossas instituições aqui no Brasil, e se criou uma resiliência bastante segura até por conta disso, por conta dessa crise também. Mas o que poderia acontecer no dia seguinte? A gente não sabia, a gente não tinha clareza. A poeira que levantou estava muito alta e não dava para enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Então, a gente vê que hoje, quando a gente passa aí mais de uma década de tudo isso que a gente viveu, é muito fácil, de novo, né, relativamente fácil dizer que nós passamos por isso em menos de 6 meses. Então, é só para trazer um pouco a realidade dessa reflexão do que a gente está vivendo hoje. Tá? Olhando aí uns anos depois, né, uma década depois praticamente, a gente teve a situação da declaração do Joesley Batista ao presidente da época, que era o presidente Temer, né, em 2017. Esse dia ficou conhecido como Joesley Day, porque, de novo, é uma situação inesperada, né? Então pegou todo mundo de surpresa, não só no ambiente político, mas também no mercado financeiro, e o mercado caiu mais de 10% em apenas 2 dias. Né? E a gente tem que lembrar que 2017 aqui já vinha de um processo complexo, né? Então não vou entrar também no mérito político, mas só para a gente lembrar que em 2016 a gente girou o ano em relação ao processo de impeachment. O processo de impeachment no Brasil é moroso, né? Porque ele começa, tem toda uma burocracia acontecer, leva um tempo até ele se concretizar. Então, o ano ficou girando em torno disso. Então, depois que ele se concretizou, um novo governo, uma nova equipe econômica, então a gente já tinha novas expectativas em relação ao processo que foi findado. E aí aconteceu essa situação, aí o presidente da época, que era o presidente Temer, e, de novo, componente da atividade do mercado Ibovespa, ou a Bolsa de Valores, nos assusta com uma queda de mais de 10% em apenas 2 dias. Então, criou essa expectativa, né? À época, inclusive, de uma eventual renúncia do presidente em exercício, que poderia acontecer já que a gente já vinha no processo de impeachment, se ele renunciasse ou se ele saísse do comando, passaria, por exemplo, pela hierarquia no presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Muitas perguntas surgem, né? Quando a poeira levanta, muitas perguntas surgem. Mais ou menos de 90 dias depois, o mercado se recupera e depois começa a refletir também na economia real. E olhando para 2018, no Brasil novamente, o destaque aqui para a greve dos caminhoneiros, que mostrou no Brasil o quão dependente nós somos, nós já sabemos disso, mas acho que evidenciou aí para a população brasileira o quão dependente nós somos do setor logístico. Por quê? Os caminhoneiros decidiram parar, eles pararam por aproximadamente 1 mês, e faltou desde o produto básico na prateleira do mercado até gasolina na bomba do posto de combustível para a gente abastecer os nossos automóveis. Então foi uma situação muito delicada ali e assustou todo mundo, porque a gente sabia o que poderia acontecer, e isso refletiu também no mercado financeiro. Então, em apenas 1 mês, o mercado cai pouco mais de 20%, menos de 6 meses depois, o mercado recupera e fica positivo. Então, o que a gente quer dizer com isso? A reflexão. Nós vamos ter aí, em 90 a 180 dias, o fim da pandemia e a recuperação da nossa economia. Perdão. E a economia mundial também? Não sei. E garanto para vocês que nenhum economista ou nenhuma instituição financeira sabe. O que a gente pode dizer é que oportunidades, elas vêm e vão, no mercado financeiro especificamente, e elas podem nos levar a reflexões. Né? Reflexões para a resiliência emocional, como a gente falou, mas também reflexões para uma resiliência financeira. Como, por exemplo, para quem não tem formatado uma reserva financeira, uma reserva de emergência, é um excelente momento para a gente pensar nisso. Seja para a sua vida pessoal, seja na pessoa física, seja também, caso você tenha uma vida na pessoa jurídica também. Então, reserva de emergência, acho que nunca fez tanto sentido
para quem está vivendo uma situação mais específica hoje que a gente está vivendo, que é relacionada ao setor da saúde. Uma crise originada no setor da saúde é alguma coisa que já mais novo para a gente pegar aqui comparado às crises dos anos 2000 para cá. No próximo slide, a gente falando inclusive dessa questão do componente de volatilidade do Ibovespa em relação a oportunidades, a gente vai observar essa situação desse comportamento da volatilidade para o mercado financeiro, né? Então, vamos olhar no próximo slide. Xará, você passa para mim, por gentileza? Aí. A gente pegou esse gráfico aqui lá na Bloomberg, né, junto com a Brasil Capital, e veja que interessante, até olhando antes dos anos 2000, mas qualquer janela aqui de referência, para a gente, de novo, olhar como componente de precificação, componente de volatilidade, que é o índice Bovespa, né, a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, do Brasil, no caso, né, que é um monopólio no Brasil, que com uma queda acentuada, como nós tivemos recentemente, vejam as janelas pós um ano e pós 2 anos. Oportunidades que nós temos em relação à recuperação para o mercado financeiro desses indicadores que têm mais volatilidade, desses ativos que apresentam maior risco. Talvez você esteja se perguntando agora, legal, você está me dizendo então para eu sair das minhas posições atuais de investimento, né, ou daquelas mais conservadoras, desde a caderneta de poupança até a renda fixa bancária, e ir diretamente para a Bolsa de Valores? Não, não é isso. É só para a gente mostrar que oportunidades surgem nas crises e que a gente possa ter uma carteira diversificada e possa nos beneficiar dessas oportunidades. Porque uma carteira diversificada, ela vai incorrer aí numa eventual queda, como está acontecendo agora, né, como acontece nas crises, então ativos de risco vão apresentar uma maior volatilidade, como acontece agora, mas, posteriormente, apresentam boas oportunidades de recuperação. A gente vai falar daqui a pouco com o Xará aqui, o outro Xará, o Rafa Vitor, sobre essa questão da diversificação de portfólio, diversificação de carteiras. Você tem um pouco do dinheiro alocado em várias caixinhas, né, de oportunidades, que você possa se proteger quando acontece uma crise, que você possa buscar uma rentabilidade melhor, como a gente está exemplificando aqui com o índice Bovespa, quando acontece a crise. Tá? Então, só para a gente olhar esse histórico de performance pós-crise, né? Quando ela termina, o que a gente pode aprender um pouco com o passado, incluindo a resiliência financeira que eu comentei. Olhando aí os próximos passos que a gente tenha, com a situação do setor da saúde, como a gente comentou, que é algo talvez inédito em relação a ser a origem de uma crise, né? Mas a gente está mostrando aqui também o comportamento de um indicador que é a Bolsa Americana, o S&P 500 é um comportamento aqui que a gente mostra para a Bolsa Americana, tá? O índice de Bolsa Americana. E a gente coloca no gráfico aqui algumas pandemias, ou consideradas pandemias à época, né, de cada uma, que ocorreram ou no Brasil especificamente, ou em algumas outras economias, né, algumas localizações geográficas. Então, a gente vai buscar lá desde a década de 80 o vírus HIV, que até hoje, inclusive, nós não temos uma cura especificamente, né, mas temos uma evolução no tratamento, mas a gente lembra a época aí que foi tratado como pandemia, né, então tinha-se uma preocupação em relação à forma, inclusive, de contaminação do HIV. E hoje a gente não vê tanto mais a forma de se falar disso e até as prevenções que se façam, como a gente fala tanto hoje em relação ao coronavírus. Mas esse é só um exemplo. Se a gente trouxer isso ao longo prazo, né, ao longo dos anos, a gente vê que outras situações em relação a pandemias foram declaradas e ocorrendo. É claro que estamos colocando no gráfico aqui. Pronto. A gente está colocando no gráfico aqui, só pontuando situações que ocorreram, mas que não influenciaram a bolsa, não influenciaram o mercado financeiro. Né? A gente viu lá, 2008 teve um motivo, 2001 teve outro motivo. Então é só para a gente entender aqui que essas crises com potenciais origens no setor da saúde, elas vêm e vão. Então pode acontecer, essa não vai ser talvez a última que nós vivamos, com certeza podem vir outras, e se você olhar no gráfico aqui, a gente pode observar que muitas delas também com a mesma origem que atacam o sistema respiratório, né? Então, a gripe aviária, o SARS, o H1N1, que é uma evolução, né, uma mutação do vírus em relação à gripe espanhola, lá do início do século XX, o ebola na África, que assustou também, foi tratado com uma possibilidade de uma pandemia forte
que poderiam espalhar pelo mundo. Tivemos o cólera também. Aqui no Brasil, recentemente, dengue, chikungunya, zika vírus. Então, as coisas vão acontecer quando a gente fala de crises, e aí das diversas origens, mas aqui falando em questão do setor da saúde, elas vão acontecer e vão embora aí na medida e proporção que elas vierem com a evolução dos tratamentos ou uma eventual vacina, como se especula em relação ao coronavírus agora, tá? E aí, passando para o próximo slide, a gente comenta também das situações, ou melhor, das condições que os governos, tanto no Brasil quanto no mundo, estão tomando, né? Que medidas estão tomando para salvaguardar suas economias. Então, falando da Europa, nós já temos aí aprovado pelo Banco Central Europeu 1,3 trilhões de euros até o final do ano, né, para recomprar ativos no mercado financeiro. Para que isso? Para garantir que o dinheiro continue circulando na economia. Então, todos os estímulos aqui têm essa principal consequência, que o dinheiro faça a roda da economia continuar girando. Tá? Manutenção da taxa básica de juros lá no Banco Central Europeu também, aí abaixo de zero, né? Está negativo em 0,5%, que é a marca mais baixa da história da instituição. No Brasil, redução do depósito compulsório, então, lá no início de abril, finalzinho de março, começo de abril, o Banco Central aqui no Brasil já anunciou as medidas que podem ser tomadas para dar essa manutenção também na nossa economia. Redução do compulsório. O que é o compulsório? Só para a gente esclarecer. Todo o dinheiro que entra em conta corrente, conta poupança ou no depósito de investimento bancário, um título bancário, um percentual disso vai compulsoriamente para o Banco Central. Então, todas as instituições do Brasil autorizadas a funcionar têm que fazer esse depósito, né, percentual lá do depósito que entra nessas contas, obrigatoriamente no Banco Central. Isso era de 25% e passou para 17%. Para quê? Para que as instituições financeiras tenham mais dinheiro em caixa para garantir a possibilidade de empréstimos e manutenção do dinheiro na economia girando. A volta do DPGE. O DPGE é um tipo de investimento que foi utilizado lá em 2008, caiu em desuso depois, o Banco Central autorizou a volta do DPGE para salvaguardar instituições financeiras de pequeno e médio porte. Uma medida inédita no Banco Central aqui no Brasil são empréstimos com garantias para bancos, a garantia dada pelo próprio Banco Central. Então, até agora não aconteceu, não vemos nenhum banco, nenhuma instituição financeira tendo que solicitar essa linha de financiamento junto ao Banco Central, mas está aí, dado que o Banco Central pode socorrer caso venha ser necessário. Lá nos Estados Unidos, o Senado americano e o governo já aprovaram um pacote que beira os 4 trilhões de dólares, muito influenciado aí muito voltado esses valores para o setor da saúde, é claro, mas boa parte também para salvaguardar as pequenas e médias empresas que são muito importantes para a economia americana. E a manutenção da taxa básica de juros lá, na economia de 0 a 0,25% ao ano. Lá eles trabalham com uma banda, varia então de 0 até 0,25%. No Brasil, vale a gente ressaltar medidas que o governo tomou. O auxílio emergencial para o trabalhador informal, foi apelidado de Corona Voucher, né? R$600 por mês, isso era no início de abril, então foi abril, maio e junho, e já anunciado a extensão por mais 2 meses desse auxílio emergencial. É claro que isso, infelizmente, não sai de graça, né? Essa conta vai ser impactada, esse recurso vai ser impactado nas contas públicas, então temos aí a possibilidade do crescimento influenciado por essa medida e outras que o governo venha a tomar. E, claro, também a queda da arrecadação, o impacto na nossa dívida, nosso lado fiscal é prejudicado, que a gente vai ter que conviver e resolver aí posteriormente a pandemia sendo resolvida. E, para finalizar, a aprovação do pacote de guerra, chamado pacote de guerra, é o auxílio emergencial aí para estados e municípios, na casa dos 60 bilhões de reais aprovados pela Câmara e Senado no Brasil. Para a gente finalizar, indicadores econômicos. A gente está olhando, então, o relatório Focus, que traz para a gente aqui alguns indicadores. Então, a gente está vendo aqui o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, que está também na sua mínima histórica. E para quem é mais antigo aqui, vai lembrar que a inflação no Brasil já foi de 2.000% ao ano, né? Então, indicador que hoje a gente fala de 1,63% ao ano, quando a gente compara na década de 80, início dos anos 90, é bem absurdo, né? A gente comparar esses percentuais, mas é a realidade hoje, e acho que faz sentido porque a gente entende que com a economia relativamente parada ainda, né? Por conta do isolamento, por conta da quarentena, não está havendo consumo, né? Então, com o abaixo consumo, os preços, de uma forma geral, tendem a cair, então a inflação é mais baixa por isso. Câmbio é sempre uma variável complexa, mas aí a expectativa é que a gente tenha um câmbio
aí próximo a R$ 5,20. Taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, a gente vai explorar um pouquinho ela daqui a pouco, um pouco mais, né, nos próximos slides, mas vai a possibilidade de chegar na mínima histórica, então já está em 2,25, e aí a possibilidade de um pequeno ajuste que o Banco Central venha fazer até o final do ano, ela vai chegar nos 2% ao ano. E por último, mas não menos importante, é a nossa variação de crescimento, que é o PIB. Então, como é que a gente entende a produção e geração de riqueza no país? Através do PIB. Infelizmente, vai ter um impacto, assim como as economias no mundo todo também estão sendo impactadas pela pandemia. Então, não é uma exclusividade do Brasil a gente cair 6,5%, né? Então, nós não vamos crescer aí, temos uma queda bem expressiva de 6,5%, mas isso é dado ao mundo. Então, a economia americana tem uma expectativa de 5% de queda, as economias na zona do euro também têm essa expectativa, né? Se a gente olhar vamos dizer, a economia que estaria mais saudável financeiramente seria a economia da Alemanha hoje, né? Então, o governo alemão fez aí um trabalho bem feito em relação às suas contas públicas nos últimos anos, e a expectativa também é de 6% de queda para a economia alemã. Então, é uma situação que é sistemática, não afeta só o Brasil, ou não afeta só determinados setores do Brasil e no mundo, afeta o mundo como um todo por conta do isolamento social que foi adotado como medida para conter a pandemia. Bom, da minha parte é isso, né? Eu fui um pouco mais rápido aqui, mas só para a gente tratar aqui a questão da reflexão, é o principal ponto, com os indicadores, com as medidas que são tomadas e com o histórico de crise que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. Muita resiliência emocional, junto também a muita resiliência financeira. Vocês podem contar conosco para a gente poder falar a respeito, né, de resiliência financeira e planejamento financeiro também. Meu xará Rafa Vitor vai, inclusive, explorar um pouco mais desse assunto a partir agora desse slide para os próximos slides na apresentação. Toca daí, xará. Maravilha, Boomers. Obrigado aí pela aula mais uma vez. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Vitor, mais um Rafael aqui também para o time. Eu sou especialista de investimentos aqui na corretora do BS2, eu que faço o trabalho aí de assessoria como especialista, né, dando apoio aos clientes na parte ali do planejamento financeiro, que é muito importante. Agradecer aqui também mais uma vez o pessoal da Câmbio Goiânia aqui, né, um parceirão nosso aqui. Tudo isso que foi falado aqui, principalmente no início ali das plataformas, né, vocês vão ter acesso através aí do nosso parceiro aqui, né, então, muito obrigado aí pela oportunidade que vocês nos deram para poder falar com o pessoal aqui, tá? Bom, eu vou explorar um pouquinho aqui, primeiro eu vou explorar um pouquinho aqui como que o brasileiro costuma investir aqui, né, e como que o resto do mundo investe, principalmente nos grandes centros de investimentos, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente pode perceber que no Brasil, 95% das pessoas, né, dos investidores, ainda investem ali nos grandes bancos, né? E quando a gente pega na outra ponta ali, nos Estados Unidos, né, a principal economia do mundo, aí, o principal centro financeiro do mundo, você vê ali que apenas 2% investem nos bancos tradicionais. O grande restante da maioria ali investe em indústrias independentes, né? Nas corretoras independentes, em indústrias independentes de investimentos. E por que isso ocorre, né? Por que a gente tem essa disparidade tão grande, né, no Brasil aqui com o resto do mundo? Principalmente muito pelo que o Boomers comentou aqui, referente à nossa taxa de juros, né? Eu vou explanar um pouquinho aqui no próximo slide, mas a gente já chegou aí a uma taxa de juros de 14%, 15% ao mês. Então, o investidor ele não necessitava correr grandes riscos, né, para ter grandes retornos. Então, ele deixava ali o recurso dele na poupança, ali no investimento no DI, e ele já tinha um retorno bem expressivo mensal, né, tanto no mês como no ano. Então, isso acabou, por isso que acabou tendo essa disparidade tão grande, né? E ainda assim, quando a gente fala de investimentos ali em renda fixa, a gente pode perceber aqui que desses 95%, 83% ainda investem em poupança. E aí eu vou passar para o próximo slide aqui para exemplificar isso que eu vou comentar agora, né? Então, a gente pode pegar aqui que no histórico da nossa taxa de juros aqui no Brasil, a gente já chegou a ter aqui, no passado não muito distante, como eu mencionei, 14,25% ao ano. E isso dá
o famigerado ali 1% ao mês, né? Mais de 1% ao mês. Então, o investidor ele não precisava correr grandes riscos e tendo o seu recurso ali na poupança, ele já tinha ali basicamente mais de 1% ao mês. Porém, o cenário mudou bastante, né? Então, a economia, o Banco Central aqui do Brasil, os governos recentes aí mudaram o seu planejamento, né? Então, começou a reduzir a taxa de juros para fomentar a economia e alavancar aí as indústrias, né? A economia como um todo. Então, hoje a gente tem um patamar de taxa de juros de 2,25, né? Então, veja só, há 4 anos atrás aqui, a gente tinha um rendimento de 1% ao mês, deixando o nosso recurso ali no DI. Hoje, a gente tem 0,19. E ainda quando a gente fala da poupança, como mencionei, quando a gente fala referente a rendimentos em renda fixa, o nosso balizador ali é a taxa Selic, né? E quando a gente fala, muito ouve-se falar aí, para quem não está familiarizado, do CDI, né? Então, quando a gente fala de 100% do CDI, o que é 100% do CDI? É basicamente ali a nossa taxa de juros. Então, hoje 100% do CDI rende 2,25. Há 3 anos atrás, rendia 14,25 ao ano. E quando a gente fala da poupança hoje nas regras, nos moldes atuais ainda, a conversa fica mais ruim ainda, né? Porque hoje na regra atual, quando a Selic ela está abaixo de 8,5% ao ano, que é o nosso caso hoje, ela rende 70% apenas da Selic, né? Então, se você pegar ali 70% aí dos 2,25, isso vai dar em torno aí de 1,5% ao ano. Se a gente ainda abater a inflação, né? Se for calcular ali um juro real tirando a inflação, que hoje gira em torno aí, nos últimos 12 meses, em torno de 2%, aí 2,15%, muitas vezes você vai ter uma rentabilidade negativa. Ou seja, hoje o investidor que deixa o seu recurso ainda na poupança, ele está perdendo o poder de compra do dinheiro dele. Então, ou seja, ele está perdendo dinheiro mês a mês ali, porque ele perde o poder de compra, deixando o seu recurso na poupança nos patamares que a gente se encontra hoje, né? Então, por isso que é mais do que nunca é importante, né, o cliente hoje ele ter o papel aqui de um especialista, né, de uma assessoria de investimentos, para ele poder estruturar uma carteira diversificada, para ele poder proteger o patrimônio dele frente a essas crises que a gente passa, né, inesperadas, como a gente está vivendo agora, essa do coronavírus, essa do Covid aqui esse ano, mas, como muito bem explicado ali pelo Boomers, né, a gente passou por diversas crises já anteriormente. Então, essa não será a última, com certeza virão outras crises, mas o importante é o investidor ele se preparar para isso, ele proteger o patrimônio dele. E como que ele faz isso? Diversificando a carteira, tá? E um ponto aqui legal é que, assim, desde o ano passado para cá, os investidores, eles perceberam isso, né? Que a renda fixa ali, ela perdeu muito poder de rentabilidade, e aí viram ali na contrapartida a bolsa crescendo muito, né? O ano passado a bolsa subiu aí em torno de 33% no ano, então foi uma baita rentabilidade, e aí o investidor ele começou a migrar para a bolsa, né? Tanto é que a gente tem hoje aí recorde, né, de CPFs inscritos na bolsa do ano passado para cá. Muita gente está migrando os investimentos para a bolsa. Porém, qual que é o problema disso, né? O investidor, quando ele faz isso de uma forma sem ter nenhum tipo de conhecimento, ou ele vai através daquele efeito manada que a gente chama, né? Ele acompanha todo mundo, porque todo mundo está indo, eu também vou ir. E no gráfico seguinte aqui, a gente pode ressaltar isso. A gente vai pegar aqui o índice Ibovespa, né? Que é o índice que mede ali as principais ações negociadas na bolsa. Dentro do índice, ele é composto ali de uma carteira teórica das principais ações ali mais líquidas e mais negociadas ali da bolsa, né? Então, se você pegar ali, você vai ver que nas grandes crises, como ali em 2008 no subprime, teve uma grande queda, né, no impeachment, na greve dos caminhoneiros, a gente percebe no gráfico que ele tem um solavanco muito grande. E principalmente agora no Covid aqui, né, nessa crise que a gente está vivendo. Então, se você pegar no longo prazo, você vê que, historicamente, a bolsa ela faz sentido você pensar no longo prazo. Porque, historicamente, ela tem um viés de alta, né? Mas o investidor ele tem que ter o perfil para isso. É lógico que jamais você pode colocar todos os seus recursos ali, como o Boomers mencionou também, em um ativo só, porque pega uma crise como a gente está vivendo
nesse momento, poxa, você vê o seu patrimônio ali, uma perda de patrimônio de 30%, 40%, realmente é muito complicado. E nesse momento, se você não tem ali uma reserva de emergência, né, para você utilizar ali em alguma coisa que aconteça que você precisa do recurso na hora, você vai ter que recorrer para esse recurso que você colocou na renda variável. E aí, na renda variável, como no curto prazo ela tem muita oscilação, você pode acabar tendo que resgatar e realizar um prejuízo muito grande, né? Então, por isso que o mais importante aqui na proteção do patrimônio é você fazer a diversificação, respeitando sempre o seu perfil de risco, né? Isso é muito importante. Aqui no nosso trabalho de assessoria, a primeira conversa que é conhecer o cliente, né? A gente conhece o cliente, entende ali as necessidades dele, os objetivos, os sonhos, e aí depois traça um cenário econômico da perspectiva do cenário também, e aí a gente faz a alocação dos recursos dentro da nossa plataforma de investimentos, que é uma plataforma onde você vai conseguir alocar ali, atender desde o cliente que é mais conservador até o cliente que é mais agressivo, né? Uma plataforma aberta, bem dinâmica e fácil de interagir. Então, o que eu quero deixar claro aqui, né, principalmente nesse slide, é que assim, poxa, a Bolsa faz sentido, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tem uma perspectiva aí de uma retomada da economia, porém, é importante você diversificar, ter parte do seu patrimônio em Bolsa para aproveitar as oportunidades no longo prazo, ter parte com liquidez, fazer a sua reserva de emergência, que é o primeiro passo, né, que você tem que concluir dentro de uma carteira diversificada, você ter a reserva de emergência. Isso a gente mede ali em torno, depende de caso a caso, né, mas a gente calcula sempre ali em torno de uma pessoa que é assalariada, 6 meses ali do seu custo de vida, né? Então, depois que você juntou a sua reserva de emergência, aí a gente começa a falar de diversificação em ativos mais diversificados, mais arrojados, né? Pensando para o longo prazo. Então, isso é muito importante, tá? No próximo slide aqui, falando de diversificação, eu gosto de ressaltar esse slide aqui, que é o IFIX, é o índice FIX. O que é o índice FIX? Assim como o índice Bovespa, que mede as principais ações negociadas na Bolsa, o IFIX é o índice dos fundos imobiliários, que ele mede ali, ele é uma carteira teórica também dos principais fundos que são negociados na Bolsa. Então, o fundo imobiliário, muita gente já ouviu falar, né? Os que não conhecem ainda, são fundos que aplicam ali todos os seus recursos em ativos ali, em empreendimentos de shoppings, né? Fundos de galpões logísticos, fundos de salas comerciais, tem fundos que aplicam em outros fundos, enfim, tem uma diversificação, mas em tese, em resumo, eles são fundos que aplicam em imóveis, né, de uma forma geral. E muito se falou, principalmente no ano passado, com o crescimento da Bolsa, os fundos imobiliários cresceram muito também, né? E muita gente entrou também nos fundos imobiliários. Porém, os investidores que entraram ali pensando que era um ativo muito bem seguro também, né, sem nenhum tipo de risco, viram aqui agora no começo do ano uma crise que ele sofreu bastante também. Por quê? Porque são ativos que são negociados na Bolsa. E ativos que são negociados na Bolsa, ele tem uma volatilidade muito grande. Ele tem um pouco menos ali de volatilidade que uma ação, propriamente dita, mas ele sofre bastante também porque é um ativo de renda variável. Tá? Então, se a gente pegar aqui no gráfico também a greve dos caminhoneiros ali, principalmente o do Covid agora, você vê ali que sofreu um solavanco muito grande também, porque os fundos foram bastante afetados, né? Principalmente os fundos de shoppings, né? Que fecharam, enfim. Então, o que eu quero trazer aqui é que faz sentido você também ter parte do seu patrimônio ali em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles têm diversas vantagens, né? Vou citar algumas aqui. Quem aplica hoje em fundos imobiliários, você recebe ali, por cada cota que você tem, proporcional às cotas que você tem, você recebe um aluguel todo mês, como se você tivesse comprado parte daquele imóvel, né? Ou parte daquele shopping, parte daquele galpão logístico. Você também recebe o aluguel que o fundo recebe, né, através das empresas que alocam lá aquele estabelecimento. Você, como cotista, você recebe também parte do aluguel mensalmente, tá? Então, o mais legal é que esse aluguel que você recebe periodicamente, né, de uma forma passiva, isso é importante para o seu crescimento de patrimônio, ele é isento de imposto de renda. Então, você não paga IR sobre
esse aluguel que você recebe todo mês. Diferente se você comprasse um imóvel e alugasse para um inquilino, você tem diversos custos, né? Tem custo ali com documentação, para fazer o registro daquele imóvel, né? Em cartório, você tem o custo ali de uma reforma que você tem que fazer, o aluguel que você recebe do inquilino, você tem que pagar o imposto de renda, os 27,5%. Então, muito se discute, né? Poxa, vale a pena eu comprar um imóvel ou investir num fundo imobiliário? Depende. Cada caso vai ser um caso. Cada situação de um investidor vai ser uma situação diferente do outro. Mas, na sua grande maioria, se você for pensar de uma forma racional, a grande maioria vai fazer mais sentido você alocar ali os seus recursos nos fundos imobiliários. Então, ele não tem imposto de renda nesse recebimento dos aluguéis, porém, vale ressaltar como ele é um fundo que é negociado em bolsa ali, no ganho de capital, ou seja, se você comprou uma cota a 100 e vendeu ela a 150 daqui 6 meses, um exemplo, esse ganho de capital de R$50, se você vender, se desfazer dessa cota, aí você paga o imposto de renda, uma alíquota única de 20% sobre o ganho de capital. Então, é um ativo que eu gosto de falar bastante também, né, que faz bastante sentido, mas sempre respeitando o perfil de risco e a alocação ali adequada para a diversificação de carteira. Então, é bem bacana também, né, ter parte do ativo ali, do seu patrimônio nos fundos imobiliários para você aproveitar principalmente a questão da renda passiva e da isenção do aluguel que ele te proporciona. Tá? Mas ele tem bastante risco também. Então, sempre pensando ali, quando pensa em renda variável, pensar sempre para longo prazo, tá? Isso é importante. No próximo slide aqui, pode passar aqui, Rafa? Ah, legal. Esse é o slide que eu mais gosto, particularmente. Esse é o slide aqui que a gente costuma dizer que é a nossa tabela periódica de investimentos, tá? Então, o que isso significa, né? A gente tem ali um histórico ali de 2008 até 2019 aí, né? Dos principais ativos que são negociados no mercado. Então, você tem ali o dólar, né? O CDI, que a gente mencionou, poupança, o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, o Ibovespa. E o que eu quero frisar aqui para vocês nesse slide? Quando o investidor, isso é do ser humano, né? O investidor, quando ele vai aplicar ali os seus recursos de uma forma sem nenhum tipo de instrução, né, sem nenhum conhecimento, sem nenhum apoio de um assessor, de um especialista de investimentos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali, vamos supor que ele fosse entrar ali, o ano passado ele entrou na bolsa ali, né? Ou pegar aqui o caso de 2008, um exemplo. 2008 ali, ele olhou para o retrovisor dos ativos e viu qual que estava rendendo mais, qual que era o que estava melhor performando. Ele olhou, poxa, o dólar está valendo a pena, o dólar está rendendo aqui 31% no ano. É aqui que eu vou alocar todo o meu recurso. Aí ele vai lá e coloca todo o recurso dele em ativos ali atrelados ao dólar, né? E aí o que acontece em 2009, depois da crise, o dólar foi o pior investimento do mercado. Teve uma rentabilidade negativa de 25%. Então, aquele cliente que ele alocou todo o recurso dele ali em dólar, muito provável esse investidor em 2009, quando começou a ter uma rentabilidade negativa, ele se desfez do investimento. E aí realizou um prejuízo. Ou seja, se a gente pegar aqui no histórico dos anos aqui, a gente vai ver diversas situações como essa. E acreditem, tem muitos investidores que cometem esse erro, que é o erro básico, né? Ele compra quando está caro e ele vende quando está barato. Então, se um cliente desse tivesse uma assessoria, um apoio de um assessor, de um especialista de investimentos, com certeza ele poderia ter alocado ali parte do patrimônio dele, mas ele não teria alocado tudo. Ele teria diversificado. Então, a diversificação de carteira, principalmente nesses momentos de crise, é que a gente percebe como ela é importante. Porque um ativo, às vezes, que vai mal, outro, se você tem uma carteira diversificada, outro ele vai bem. Então, ele balanceia a sua carteira. Isso é o mais importante. Ao longo do tempo, você ter um ganho de capital, né, uma rentabilidade, nem que seja mediana, mas que seja constante, através da diversificação. Isso que vai fazer você enriquecer o seu patrimônio de uma forma saudável. Então, eu gosto de ressaltar bastante esse slide aqui, que ele faz bastante sentido para o nosso dia a dia. No próximo slide, pessoal, eu vou falar um pouquinho das nossas carteiras recomendadas. Então, falando da diversificação, né, como a gente está comentando aqui, aqui é apenas são as carteiras recomendadas que a gente monta aqui, né, com os ativos que
são disponíveis na nossa plataforma. Isso não é uma coisa engessada, né? Para cada perfil de cliente, a gente faz uma estrutura e monta uma carteira personalizada para cada cliente, mas aqui é para a gente ter um balizador, né? Para a gente ter um parâmetro. E o que a gente pode perceber aqui? Então, a gente tem as carteiras recomendadas desde o perfil mais conservador até o perfil mais agressivo. E uma carteira diversificada, como são essas carteiras, ela sempre vai ter um ganho de capital ali, né? Por mais, independente se vai ter, se a gente está passando por uma recessão, ou se a gente está passando por um momento mais tranquilo, como foi ano passado, um momento de perspectiva de alta, aqui, nesse caso aqui das carteiras recomendadas, a gente tem o ano de 2019 fechado, que foi um ano de bastante positividade, né, de uma perspectiva muito boa da economia, reforma da Previdência sendo aprovada, enfim. Só que a gente foi pego de surpresa com essa pandemia aí no começo do ano. Mas em 2019 fechado, a gente vê ali uma carteira conservadora, rendeu 115% do DI, uma carteira mais agressiva rendeu 255% do CDI. Então, o mais importante aqui, a gente sempre tenta ter uma rentabilidade acima da taxa livre de risco, que seria a nossa taxa Selic, acima do 100% do CDI, através da diversificação. No próximo slide, ela já pega aqui, né, isso num cenário de alta, fechando 2019, e num cenário aqui mais conturbado, que está sendo, né, esse cenário que a gente está vivendo, a gente já pega aqui dos últimos 12 meses, onde já engloba aqui dentro das carteiras esses últimos meses que foram mais prejudiciais, principalmente o mês 3 ali, que foi bastante complicado, a Bolsa teve aquela série de circuit breaks, né, que é quando a Bolsa cai mais de 10%, enfim. O cliente que diversificou a carteira é muito claro nesse slide, né? Então, o cliente conservador ali que diversificou, ele teve uma rentabilidade de 139% do CDI. E aquele cliente que era mais agressivo, que estava com os recursos dele mais alocado ali em renda variável, em ativos de mais risco, ele também teve uma rentabilidade positiva, comparando ali com o Ibovespa propriamente dito. Então, se você pegar o Ibovespa dos últimos 12 meses, ele ainda está tendo uma rentabilidade negativa. E o cliente que diversificou, ele tem aqui ainda um 76% de CDI, que é uma rentabilidade positiva. Por mais que não seja ali 100%, ele não atingiu ali o 100%, porque teve toda essa questão da crise, mas ele ainda assim entregou rentabilidade positiva. Então, aqui, pessoal, eu gosto sempre de exaltar, né, de reforçar a importância da diversificação de carteira, tá? E a importância do trabalho aqui de assessoria. Eu costumo dizer com os clientes aqui que eu sou um alfaiate dos investimentos, né? Então, não existe um investimento certo e um investimento errado. Existe o investimento que vai se adequar dentro do seu perfil de risco, dentro dos seus objetivos financeiros. Isso que é o mais importante, respeitar isso dentro de você, né? O seu perfil de risco, quanto você está disposto a tomar de risco, principalmente horizonte de tempo, quanto tempo você vai usar aquele recurso. Então, tudo isso a gente faz aqui através da entrevista, né? Que é o primeiro passo que a gente faz com o cliente para entender isso e aí sim alocar os recursos de forma adequada e diversificada, tá? Então, isso é uma forma excelente de você proteger o seu patrimônio hoje, diversificando a sua carteira e aproveitando as oportunidades do mercado, tá? Bom, finalizando aqui já a nossa apresentação, pessoal, aqui é um pouquinho das nossas iniciativas, né? Então, hoje a gente, assim como a gente está fazendo esse evento aqui para vocês hoje, a gente também faz muitos eventos aqui com os gestores, né? Convida muitos gestores. As nossas iniciativas aqui, através dos nossos canais digitais. Nós temos o nosso canal aqui do BS2 News, que é elaborado pelo nosso economista aqui, o Rafael Bumbers. Então, todos os clientes recebem aqui, todos os clientes, um exemplo da minha carteira, eu envio para eles esse BS2 News de manhã, com as principais notícias ali, com as principais agendas, né, que ocorrerão ali durante o dia no mercado, e no final do dia também envio as principais notícias que ocorreram no mercado, né, os principais acontecimentos ali do mercado. E através do BS2 News também, convido vocês aí a capturarem o QR Code aqui, né, esse QR Code aqui é do nosso Telegram, onde tem no nosso canal do Telegram que tem o BS2 News, e lá vocês vão receber através do BS2 News, através do Telegram, esses noticiários também. Então, para quem ainda não abriu a conta, né, convido aqui a baixar o aplicativo, como o Rafael mencionou no início do evento,
é bem simples, de forma bem prática, sem burocracia, você baixa aí em 5 minutos, tendo o documento legível, tirando a foto corretamente, né, gravando o vídeo corretamente, você abre a conta em 5 minutos, é muito prático e muito rápido. E é uma forma de você já ter ali também acesso ao nosso BS2 News, tá? E no próximo slide aqui, finalizando, algumas também das nossas iniciativas, que são os eventos, como o Malcius mencionou no começo aqui. A gente acabou de fazer um evento com o Henrique Breda, onde foi mediado aqui pelo nosso economista Rafael Bumbers. O Breda é um dos principais gestores aí do mercado, ele faz a gestão ali do famoso fundo Alaska, né, do Alaska Black. Então, a gente sempre traz também para os nossos clientes os gestores, né, dos fundos que nós distribuímos na nossa plataforma aqui, para o cliente saber, né, o que o gestor está pensando, como ele está reagindo nessa crise, quais são as perspectivas que ele vê para o mercado, e, enfim, isso é muito importante e a gente traz isso também, pelo menos aqui uma vez por semana, a gente tem alguma live no nosso canal do YouTube, principalmente, com os gestores dos principais fundos do mercado que nós distribuímos aqui. Tá bom, pessoal? Bom, o recado que a gente queria dar era esse, né? Peço aqui a todos, eu enviei aqui no chat um link com uma pesquisa, tá? De satisfação, uma pesquisa ali para vocês opinarem, né? Sobre o evento, o que vocês acharam, se fez sentido. Isso é importante para a gente continuar trazendo mais conteúdos como esses aqui para vocês, e também sugestões que vocês queiram dar ali nesse formulário de pesquisa. É bem simples, em menos de 1 minuto vocês respondem e faz bastante diferença para a gente, é muito importante para a gente, tá? A gente costuma aqui abrir agora o canal aqui para vocês, se tiverem alguma pergunta, né, abrir uma sala de bate-papo aqui, também, como o Malcius mencionou, longe da gente aqui, não somos nenhum palestrante, mas aqui a gente abre para vocês tirarem dúvidas, enfim, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente fica à disposição antes de fazermos aqui as conclusões finais, tá? Então, a gente abre aqui o canal para quem quiser. É só tirar do mute aí e pegar a palavra, tá ok? Ninguém? Um por vez, né? Senão embola o som. Eu queria, enfim, mais uma vez agradecer ao pessoal aqui da Câmbio Goiânia pela oportunidade, pela agenda. Agradecer a todos que ficaram aqui conosco, principalmente aqui até o final aqui do nosso encontro. Eu sei que mesmo em momentos aqui de pandemia, mesmo às vezes estando em casa, não é fácil, né? Questão ali de conseguir concentração para conversar. Eu sei que às vezes nem todo mundo fica confortável aqui de fazer perguntas em público, né? Então o Rafa fica aqui à disposição, da mesma maneira que eu e o outro Rafa aqui, né? Podem contar conosco caso tenha alguma dúvida específica, caso queira reavaliar os investimentos, montar carteiras, ter uma conversa realmente personalizada aqui, nós ficamos à total disposição, tá? Então, poxa, queria passar, aí não sei quem vai querer falar, né? Queria passar de volta aqui a palavra aqui para o pessoal da Câmbio Goiânia aqui, só para dar as considerações finais aqui e fazer os agradecimentos, mas queria deixar meu muito obrigado a todos. Eu quero agradecer, Rafael, os 3 Rafaéis, né? pela live e por ter explicado aí pro pessoal com tanto carinho e atenção. E quem ficar, eu vou passar depois o recado para o pessoal, quem tiver interesse em tirar dúvidas ou investir, toda a assessoria que vocês oferecem, que a gente consegue passar para eles depois, o contato de vocês, né, e a gente dá seguimento nisso aí. E agradecer mais uma vez. Ah, legal. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, viu, Lara? Obrigado, Roy, Joyce aí. Obrigado a todos. E vale ressaltar aqui que o nosso trabalho aqui de assessoria, né, junto à parceria aqui da Câmbio Goiânia, vocês tendo ali a abertura ali à nossa plataforma, ao nosso aplicativo, né, vocês não têm nenhum tipo de custo, como o Malcius mencionou, nem conta corrente, nem investimentos.
nem na conta internacional e principalmente nem para assessoria aqui, né? Através da Câmbio Goiânia aqui, todos os clientes aqui que vêm por intermédio da parceria, vocês têm esse benefício aqui de ter o meu trabalho, né? O trabalho de um especialista para poder acompanhar vocês aí na vida financeira sem nenhum tipo de custo. Isso realmente é muito importante e é muito valioso, né? Principalmente nesses dias que a gente, nessas situações que a gente está vivendo. Então, eu fico à inteira disposição, tenho os meus contatos aqui e a Lara, como mencionou muito bem, depois se tiver interesse, pode passar, perguntar para ela ali, entrar em contato com ela, que ela vai fornecer ali os meus contatos também, para que vocês possam falar comigo aqui, tá bom? Fico à disposição. Boa noite a todos e muito obrigado. Um bom final de semana. Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.